neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Um dia carregado e só eu ia caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então do mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-a sobre a cruz. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Ó, toma tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei levar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar a glória, a cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraquezas, não vejo em mim poder. Ouvi o amado mestre então dizer: se um copo d'água apenas as mãos te confiei, um copo d'água apenas, não mais te pedirei. Somente na
na fraqueza se opera o meu poder. Na tua força, ó Mestre, eu seguirei. Ouvintes amados, um assunto que deve interessar muito ao povo de Deus, à Igreja de Cristo, como sua esposa, porque a Igreja é a esposa e Cristo é o esposo. É a sua volta, é a volta do esposo. Não resta dúvida que aquela esposa que de fato ama o seu marido, e estando ele fora de casa em viagem, ela ama a sua volta, a sua vinda, o seu retorno. Então é bom nós conhecermos acerca da volta de Jesus. Não se sabe o dia nem a hora, mas a vinda de Jesus compreende um curso, isto é, tem um curso, não é? A aparição de Jesus é uma coisa, está culminando, que vai culminar com a sua vinda, quer dizer, a sua vinda vai culminar com a sua aparição para a introdução do milênio, quando ele introduzir o milênio na Terra. Mas a sua vinda compreende um precursor, a vinda do precursor que prepara o caminho diante dele. Isso a Bíblia é repleta de exemplos. Isaac, Abraão, Eliezer, o camelo levando Rebeca, João Batista, precursor da primeira vinda. Então, a segunda vinda é precedida pelo precursor, logo em seguida o rapto. São Paulo diz que é alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, nós encontramos isso. O alarido é a mensagem do precursor. A voz do arcanjo é a voz que chamará aqueles que dormem no Senhor para a primeira ressurreição. Então, eles responderão. Estarão todos aqui na terra por um período, como quando Jesus morreu lá no Calvário, foi sepultado na ressurreição. Então, não vieram também santos do Velho Testamento? Estiveram entre os seus parentes, se identificaram? A Bíblia não diz assim? Assim também nós teremos um período não menos de 30 dias, nem mais de 40 dias, de identificação para a fé perfeita, absoluta, para o rapto. Agora, isso o mundo não verá. Esse é o rapto, é a fase do rapto, a voz do arcanjo. Tem gente que pensa que o túmulo vai ficar aberto lá. Não, a expressão abertura é uma alegoria. O corpo ressurreto não dependerá de tijolos, de parede alguma. Não. Isso não é apenas um conhecimento teológico, isso não é um pensamento. Isso é verdade, isso é a Bíblia, é o que vai acontecer. Se você crê, vai acontecer, se não crê, vai acontecer da mesma maneira. A incredulidade do homem não anula a palavra de Deus. Não anula o propósito, os planos, o que Deus tem determinado desde antes da fundação do mundo. Agora, amados, nos dias em que a igreja está inteiramente ocupada com os problemas sociais do povo, vejam só, que tipo perfeito da Marta. Duas irmãs hospedavam Jesus. Uma chamava-se Marta e outra Maria. E a Marta estava cuidando de Jesus, um cuidado tremendo de Jesus, fazendo comida material. Maria, porém, estava aos pés de Cristo, banhando-lhe os pés com lágrimas. Marta, em não contente com isso, disse: Mestre, mande que minha irmã venha me ajudar. Olha, eu estou aqui na cozinha sozinha, trabalhando para pôr a comida na mesa. Que comodismo é este, Maria?
Só quer viver aos pés de Jesus? E quem vai comer depois? A Marta tinha essa missão de preocupar-se com a coisa material. Mas Jesus, respondendo, lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, uma parte que não lhe será tirada. Todas essas coisas materiais serão tiradas, serão queimadas. Mas o que a Maria tem escolhido, essa não lhe será tirada. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vem, mas ele deu sinais. A mulher não sabe a data exata, o dia e a hora do seu parto, mas ela tem os sinais que precedem. Existe a data provável do parto, pelos sintomas, pela maneira, mas não o dia e a hora exata. E Jesus disse justamente isso, que ninguém sabe, nem os anjos, nem ele próprio sabia, como o filho não sabia, mas somente o Pai sabe o dia e a hora. Agora a senhora que está me ouvindo, que é mãe, me responda uma coisa. A senhora ficou sabendo o dia e a hora ou não que seu filho nasceu? Sim, principalmente aquelas que são mães de mais de um filho, que já sentiram os sintomas por 2, 3 vezes, 3, 4, 5, 6 partos. Sim, chega a hora que a gente sabe. Sabe que não tem nada pela frente que possa consertar, que possa satisfazer. Naquela hora o marido chama: vamos para a churrascaria comer um churrasco. Vamos para a casa de seus pais que moram em outro estado. Vamos para a casa, vamos para a fazenda, vamos para o clube. Não. Essa é a hora de ir para a maternidade. Tem chegado a hora de dar à luz o filho. Irmãos, se nós não estamos numa hora desta, se os sinais, os sintomas que a Bíblia nos oferece em relação como sinal do fim, não nos advertem, somos estéreis, somos mulheres estéreis, somos igrejas estéreis que não geram filho. Só tem uma resposta para isso: ocupada com os problemas sociais. E que bonito, como isto agrada aos reis. A filha de Herodias agradou o rei, as filhas da grande prostituta têm agradado aos reis, porque elas estão preocupadas com a mesma coisa, com o mesmo problema. Jesus Cristo disse em São Lucas capítulo 17, versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A gente pergunta, lendo a Bíblia: daqui 10 séculos, daqui 20 séculos, daqui 50 séculos o Filho do Homem vai se manifestar. Então nós vamos viver os dias de Sodoma e os dias de Noé vão ser daqui 100 séculos ainda. Servos negligentes e infiéis que dizem: o Senhor tarda. Escarnecem da vinda do Senhor, como disse São Pedro, escarnecedores que escarnecem da mensagem precursora. São escarnecedores da vinda de Jesus Cristo. Pregam a piedade, mas negam a sua eficácia. E como Janes e Jambres, eles resistem ao profeta de Deus. Mas o povo de Deus será tirado, de uma forma ou de outra.
as pedras vivas sairão. Saem porque quando ouvem a voz do pastor, sendo ovelhas, não tem aonde ficar mais, senão na palavra, senão na mensagem. Temos de comer, temos de beber, temos de comprar às vezes, temos de vender, temos de plantar, temos de edificar, de construir. Está construindo sua casa? Ponha o tijolo hoje, embora se soubesse que ele venha amanhã. É um agricultor? Semeia semente hoje, ainda que você soubesse que ele viesse amanhã. No ano do jubileu, todo escravo seria libertado quando tocasse a trombeta, mas não podia largar a ferramenta 5 minutos antes. Deus não mandou um profeta para fazer tonterias, escondermos ali ou acolá, e fazermos uma cidade de noiva e grupos ali ou aqui. Não, tudo isso é falso. Nada disso tem base na mensagem. Se vocês verem isso por aí, tudo é falso. Mas uma coisa é certa, que aqueles cujos corações são corações gerados para serem habitação do Espírito Santo, aqueles cujas vidas permitem, não pelo mérito próprio, não pela capacidade própria, não pelo intelecto, não por possibilidades materiais, não por poder fazer grandes obras para Deus, mas que pode pôr a mão no seu peito e dizer: sob este peito tão fraco palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Esses não se esbarram, não se comprometem por causa de comida, por causa de bebida, por causa de educação, por causa de construção, por causa de coisa qualquer nesta vida. Enfrentam as mesmas circunstâncias, mas num espírito totalmente diferente. Dois podem estar num campo, ambos trabalhando, disse Jesus. Um será tomado e outro será deixado. Por quê? Porque um estava num espírito e o outro estava num outro espírito diferente, fazendo as mesmas coisas lícitas. Dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Isto porque um não estava dormindo o sono da indolência, da indiferença, do pecado, do comodismo religioso. Estava, na verdade, dormindo como as virgens nécias, e as virgens prudentes todas estavam dormindo. Mas quando ouviu-se o clamor, o grito, eis aí o noivo, sai ao encontro, o que aconteceu? 5 prudentes tinham o que apresentar, tinham luz, não se comprometeram, mas 5 nécias não tinham o Espírito Santo, embora sendo virgens. Não pode haver uma luz maior do que esta. Se eu começo a ocupar o meu tempo aqui somente em me compadecer do canceroso, do paralítico, de você que sofre do coração, dessa casa que está desarrumada, desajeitada, dessa família que está macumbada, que está isso, está aquilo. Eu pergunto, lá no Egito tinha problema na casa que tinha o sinal? Não. Por que há tanta miséria, tanta desgraça, quando os homens preocupam tanto com os problemas? Vamos pensar a coisa à luz da palavra? As promessas de Deus têm falhado ou nós que temos falhado? Ele permanece fiel à sua palavra. E Paulo disse que por não discernirem o corpo do Senhor, chamam um ungido de Deus de falso e chamam um falso de ungido de Deus. Eles não discernem o corpo do Senhor. Jesus disse: se vier um em seu próprio nome, em nome de Trindade, vocês aceitam. Mas quando eu venho em nome do meu Pai, vocês não aceitam.
Vocês chamam o falso de verdadeiro e o verdadeiro vocês chamam de falso. Vocês preferem a Barabás e crucificam a palavra. Vocês têm crucificado novamente a Cristo. Um médico me disse assim: pastor, se Jesus voltar outra vez na terra, ele será crucificado. Eu disse: pelos pastores, pelos líderes religiosos. E ele foi crucificado novamente, porque Cristo é a palavra. E quando ele enviou a palavra, eles rejeitaram a palavra e ficam na porta, não do inferno, mas do céu. Não entram e não deixam quem quer entrar. E começa a dizer que o verdadeiro é falso, porque essa é a revelação que eles têm. Moisés feriu a rocha uma vez, e aquilo estava correto, porque aquela rocha era Cristo. Mas quando ele feriu a segunda vez, Deus o matou por causa daquilo. Cristo já foi ferido uma vez pela lança romana, que representa os credos e os dogmas, que tem traspassado a rocha pela segunda vez. Por isso vocês estão mortos em seus delitos e pecados. A rocha só é para ser ferida uma vez. A palavra não pode ser violada, não pode ser traspassada pelos seus credos, pelos seus dogmas. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Dias de Sodoma, mulheres se vestindo como bem entendem, tudo sendo tolerado, escolas obrigando a alunas a se vestirem contrárias às Escrituras, desrespeitando a fé das filhas de Deus. E tudo isso com representantes do Evangelho lá calados, apoiando tudo. Onde estão os atalaias da palavra? Onde estão os atalaias de Deus? Onde estão os pregadores? Onde estão os representantes do Evangelho? Representante do Evangelho é para pedir dinheiro para a igreja, não. Quem representa a Cristo é aquele que mostra o pecado, mostra porque que as nações vão cair todas no abismo. Embora os homens façam o que fizerem, lutem como quiserem lutar, porque, como foi nos dias de Noé, será agora também. Disse Jesus Cristo em São Lucas capítulo 17, versículo 27 em diante. Só tem uma coisa a fazer, só há uma salvação, é individual, é você, minha irmã, é você, irmão. Não há salvação para o mundo. O pregador que está botando flores nessa estrada larga é um falso, prometendo maravilhas para você, que é um falso. Jesus disse que ele é falso e é mesmo. Jesus disse: se você fica comigo, você fica num lugar terrível. A palavra diz: quão terrível é este lugar, mas quão glorioso é estar com o Pai Celeste. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nesta hora. Quando você constata que é Ele, Deus, que está falando no seu coração, coma, beba, vista-se, faça tudo, mas no espírito de quem vai subir para a glória eterna, com seu coração, lá onde está o seu tesouro. Amém. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.
tua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz, nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz.